Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, Programa Vento Sul. Bom dia para você, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, né, gente? Segunda-feira, dia de tema central, o programa Vento Sul traz esse quadro fantástico aí com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, falando sobre assuntos bem interessantes e bem do nosso dia a dia, né? E hoje nós vamos estar falando sobre João capítulo 3, no versículo 8, né? Que esse será a mensagem de pano de fundo aí para nós desenvolver esse trabalho de hoje no quadro tema central. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E você vai descobrir hoje o que é ser nascido do Espírito, o que é ser nascido da água. Essa experiência de João 3 aí fala sobre Nicodemos, né? Que era um fariseu, um homem provavelmente de 65 anos, 70 anos, um homem idoso, um homem a qual Deus tinha colocado sobre ele, os ombros dele, como de muitos daquela geração, a comissão de falar em nome de Deus, trazer as mensagens, a sã doutrina e os ensinos celestiais para toda aquela comunidade. E olha só, nesse momento ele teve essa experiência com Jesus Cristo, né? Nicodemos não entendia as profundezas das verdades espirituais, como muitos hoje não entendem. Falam da palavra de Deus, mas não tem uma profundidade. E ele se deparou com o mestre, né? Jesus Cristo, aquele que veio lá da profundidade das visões e dos ensinos celestiais. Veio do centro do coração de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e peregrinou sobre nós 33 anos e meio, em especial 3 anos e meio finais, né, da sua vida temporal aqui na Terra, onde trouxe ensinos fantásticos como o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, que fala realmente como Deus deseja que nós, como filhos de Deus, como nascidos da água e do Espírito, venhamos a viver aqui nessa terra, entre as comunidades, entre nossos irmãos, entre nossos familiares, né? E sobre esse assunto que já o ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, vai estar falando com a gente sobre ser guiado pelo Espírito. E você que já está acompanhando a gente aí pelo Facebook, um bom dia para você, muito obrigado aí pela sua companhia. Já temos aqui a Sueli Nepe Scalese, Cláudia Caetano, Renata Ramos, Antônio Barreto, né? Benício Enz, Arlete Souza, Antônia Regina Pereira, Luiz Carlos Condorfer, né? Regina Souza também, Juarez Silveira, Fabiano Pereira, Lidiane Gonçalves, Célia Mendes também participando com a gente aqui do programa. E na sequência muitas outras pessoas também entram no programa, participando, interagindo. E lembrando que você pode deixar postado aqui sobre esse assunto. Você pode inclusive enviar sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp, viu? 0 operadora 19 983 537522 e pode estar interagindo aí e tirando as suas dúvidas com relação a ser guiado pelo Espírito, como diz aqui João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer, né? Você não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas ali o Senhor está falando com você, e se você é nascido da água do Espírito, você vai entender e discernir a voz de Deus e vai seguir esse fluir, né? Você que está na 102,7 FM, Rádio Interativa Pinhal, grande abraço para você, muito obrigado mesmo, você que tem acompanhado a programação. Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal da rádio, né? A equipe da rádio, a Ticiane, a Silvana, o filhinho da Silvana, o Felipe, o Ivair Tanger, né? E a Gabriela também, que estão sempre ali naquela equipe, nos ajudando para proporcionar um melhor áudio de qualidade para os nossos ouvintes aí da rádio 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, que merece o melhor para os seus ouvidos, né, gente? Então a gente fica muito feliz aí por essa parceria. É uma rádio aí a 102,7, pegando-se em muitas regiões aí
do interior de São Paulo, pega aqui também parte de Minas Gerais. Ouro Fino aqui eu consigo sintonizar a 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal e pega até Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, são muitos municípios aí que acompanham todas as programações aí desta rádio, principalmente essa programação que entra de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas até as 10 horas aí, o programa Vento Sul será sua companhia. O programa Vento Sul tem uma tônica, né? Trazer para você através da literatura, através dos materiais de áudio e de vídeo, solução para problemas assim bem cotidianos. Por exemplo, problema conjugal. Quem já não teve que ter uns ajustes na vida conjugal, né? Tanto o rapaz como a moça, eles contraem um matrimônio e eles não têm muita experiência. E aí, no dia a dia, vai acontecendo os ajustes, né? Eu sempre falo, as lixas, né? Um vai lixando o outro e muitas vezes eles não têm entendimento do que é a vida conjugal e o que significa diante dos olhos de Deus. E a editora Vento Sul entra aí com esse acervo de material que traz assim por assuntos sistemáticos. Por exemplo, se está com um problema na família, nós temos materiais que falam sobre família, CD família, CD perdão, né? CD livre-se da ansiedade, livre-se do medo. Nós temos aí materiais de literatura também fantásticos, Senhor Servo com Servo, que fala sobre perdão também, fala sobre relacionamentos, né? E o Esposa e Modelação também, que é outro livro fantástico que é de cabeceira, viu? E tudo isso você vai encontrar em nossa loja virtual. Anote aí, editoraventosul.com.br. Então, se você tem problema na área das finanças, que tem sido um grande fantasma hoje na nossa economia atual, né, gente? Quantas pessoas aí têm um bom soldo, um bom salário, mas na hora de administrar tem sérios problemas e dificuldades de manter tudo em dia, né? E esse livro que eu vou trazer para você aqui, essa dica, você pode adquirir em nossa loja virtual. É bem simples, entra lá no Google, né, e coloca lá Editora Vento Sul. Pronto, já vai aparecer ali o nosso site, a nossa página. Clica ali naquele site, clica naquela página ali e você faz um tour, né? E aí você vai ver esse livro aqui, ó, Seja Próspero. Esse material é um livreto assim bem fininho, mas tem um conteúdo ali que pode mudar a tua história econômica. Então você precisa acessar para conhecer, né, gente? Então, se você tem problema de depressão ou conhece pessoas que têm depressão, se você tem ansiedade ou conhece pessoas com ansiedade, nós temos esses materiais ali também na editora Vento Sul. Então, quero mandar um abraço também aqui para uns ouvintes que, em especial, aí parabenizaram o programa e a gente fica muito feliz aí por esse feedback, viu? Muito obrigado, viu, Ticiane, por ter enviado para nós aqui o nome dessas pessoas que têm participado da programação, né? Estão ali ouvindo, né? Mas a gente não conhece ainda, mas fica o nosso convite aí um dia para a gente se conhecer aí nos estúdios da Rádio Pinhal aí em Espírito Santo do Pinhal, para a gente trocar umas ideias bem legais aí, né? Que é a Fátima Nepe. A Fátima Nepe é uma ouvinte nossa lá do Espírito Santo do Pinhal, a Maria e também o seu esposo Afonso, que tem ouvido a programação praticamente diariamente aí e compartilhou aí com a Ticiane passando para nós aqui que eles estão parabenizando a programação e a gente fica muito feliz. E programas como este, o programa Vento Sul, você pode passar o dia todo ouvindo, porque nós temos também uma rádio web. Basta você entrar na radioetvmenorá.com.br, né? Rádio, tudo junto, ó. Rádio sem acento, radioetvmenorá.com.br. TV é só o T e o V, Menorá, final com H, né? Menorá, final com H, bem como se lê. E você ali tem um acervo de programações ao vivo, assim como o programa Vento Sul. Tem desde as 7 horas da manhã, Metamorfose Espiritual, depois o programa Vinde a Mim, das 8 às 9, das 9 então até às 10 o programa Vento Sul, e vai a sequência, Novas do Reino, Orvalho do Hermon, De Bem com Cristo. Todos esses programas aí da Rádio TV Menorá têm uma tônica, trazer esperança para os nossos ouvintes, né? Porque nós estamos no século XXI, num mundo onde há muita violência, onde há muita perversão em todas as áreas. Hoje todas as fibras sociais estão enfrentando um grande desafio de se manter na linha, né? No caráter, numa boa índole. Então o programa
da Rede Mineral de Comunicação, todos os programas aí pela rádio e TV. Nós temos também o canal ao vivo, com inserções praticamente diárias aí do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Traz para você esse alento, viu? Para aumentar a tua esperança e fazer você ter uma compreensão mais profunda sobre as verdades de Deus. Mas, gente, são 9 horas e 11 minutos. Nós vamos para um breve breaks comerciais e já nós voltamos então aí com a participação do ministro, né? Você que está no aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para você, tudo de bom para mim, tudo de bom para nós. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembrando aqui, já estamos aqui no nosso banner aqui, a nossa agenda diária, né, gente? Olha só, segunda-feira, programa Vinde a Mim e Novas do Reino às 10 horas. Aí nós temos aí na sequência, né, muitas outras programações que a gente pode estar acompanhando. Às 14 horas nós temos aí De Bem com Pão. Depois a Janela do Céu, às 22h30. O Vinde a Mim, terça-feira, com personagens bíblicos. Escola do Reino, ao meio-dia. Quarta-feira, Café com Cristo, às 8 horas. Quinta, ao vivo, às 15 horas, com Cleider Alfaia. Mensagem de dedicação às 20h30, quinta-feira. Sexta-feira, mensagem de dedicação às 20h30. Sábados, quando não tem encontro micro-regional, tem mensagens, né? Mas nesse próximo sábado, dia 14/9, nós temos esse grande evento, grande concentração de fé aí, que é em Novo Hamburgo. A partir das 15 horas, você vai acompanhar o micro-regional. Domingo, mensagem de dedicação às 10h30. Culto Mundial às 23h30. Que foi fantástico ontem o culto mundial, né? Falando um pouco sobre a questão da apostasia, falando sobre o homem iníquo, né? Falando bastante a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o caráter desse homem iníquo aí, que você vai conferir então às 23 horas do culto mundial, que já está postado no Facebook. Instagram e também Facebook, você vai acompanhando o nosso aplicativo Pão de Judá, as novidades aí, né? Sempre tem. E no nosso blog, né? Deus é espírito e nós o conseguimos tocar com o nosso espírito. E o seu espírito está vivo, tocando em Deus. É isso aí. Então você vai acompanhando a programação. Vamos para os breaks comerciais e já nós voltamos. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada, para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9 horas e 20 minutos e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo com nossos estúdios Rádio Menorá Ouro Fino, virtual, com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos aí que organizam o programa Vento Sul, como também nossos irmãos e simpatizantes aí da Palavra de Deus que nos acompanham através das emissoras de rádio que estão conectadas aí com o programa. Que Deus esteja abençoando a todos. Que legal, ministro. Muito obrigado também pela tua disponibilidade de estar participando também dessa programação, porque a gente sabe que principalmente segunda-feira aí tem programa bem cedo aí até o final da noite e muitas dessas o
irmão participa aí ministrando, trazendo aí uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. E aproveitando já, quero mandar um abraço aqui para alguns ouvintes da FM, a Rádio Interativa, que tem acompanhado o programa Vento Sul, principalmente nessa inserção do ministro na segunda-feira, e tem aí agradecido aí, né, esses momentos que realmente levam aos ouvintes à reflexão. É a Maria e seu esposo Afonso, lá da cidade de Espírito Santo do Pinhal, a dona Fátima Nepe e também a dona Adelaide Moura tem participado aí da programação e tem trazido para nós assim esse sentimento de gratidão aí. Mas, ministro, o Espírito tem proposto para nós aí nesse dia de hoje falar um pouquinho sobre um assunto que para muitos ainda é um mistério: viver na dependência do Espírito. E eu queria aqui já deixar como pano de fundo, né, para o ministro aí desenvolver esse assunto, o Evangelho de João, no capítulo 3, onde fala a experiência de um homem que provavelmente já idoso, com 60 ou talvez 70 anos de idade, Nicodemos, em que naquela geração, ele como um fariseu, como um escriba, como um daqueles que recebeu uma comissão de Deus para propagar, né, as verdades divinas naquela geração, ele não sabia coisas que hoje para nós a gente já recebeu essa profundidade, que é nascer da água e do Espírito. Eu queria deixar o ministro dar essa introdução sobre o Nicodemos, então, ministro, fica à vontade. Antes de falar sobre isso, nós precisamos também nos reportar ao propósito da criação do homem. A gente precisa, como referencial, saber para que Deus nos criou. Porque hoje são poucas as pessoas em cada geração que descortinam esse mistério. Por que Deus me fez? Por que estou aqui, né? Na Terra, nesta geração. Será que eu termina tudo quando eu morrer? Será que continua? Então as pessoas estão cheias de perguntas internas e que não têm resposta. E isto acaba gerando uma série de medidas que nós acabamos nos afastando de Deus, que é o único que pode nos revelar todas essas coisas. Então, o propósito da criação do homem, Deus queria reinar na terra, usando o homem. Então, de dentro do homem, Deus queria governar a terra. Então, sempre foi plano de Deus, como o Espírito que Ele é, fazer um corpo e uma alma para Ele aparecer na terra, reinar na terra, governar na terra em comunhão com os homens que são seus filhos criados. Então, esse é o propósito. Então, se uma pessoa nasce, vive, morre sem descobrir isto, é a maior tragédia daquela pessoa, é isso. Porque a pessoa sai aqui da terra sem o menor entendimento porque ele esteve aqui. E completamente frustrado a oportunidade de salvação ou de condenação, a gente não sabe, muitos já foram condenados, outros foram salvos, mas não descobriram o seu propósito. Então ali, como você citou, tinha um homem que ensinava no Antigo Testamento e era uma liderança comunitária, espiritual, que servia como juiz, como conselheiro, como pessoa de confiança para dirigir pessoas a Deus, que era Nicodemos. E aí, ele observando Jesus, que era totalmente diferente dos procedimentos experienciais que ele tinha, e aquilo chamou muito a atenção dele, e ele viu que algo faltava para ele, porque ele considerava Jesus um mestre, um ensinador por excelência, como ninguém havia ainda feito na terra. E ele, vendo a narrativa dos milagres, porque foi logo depois do milagre das bodas de Caná, né, que aconteceu isso, e a gente pode perceber que o falar de Jesus e o fazer
miraculoso de Jesus chamou a atenção daquele homem, porque ele viu algo perfeito ali, coisa que ele não tinha na sua vida para a sua própria satisfação. Então ele foi conversar com Cristo, né? Porque ele estava com essa crise de identidade que todos nós temos na Terra. A mesma coisa. Afinal de contas, agora que eu observei esse homem, eu estou confuso. Eu achava que era um representante de Deus por excelência, e agora apareceu um melhor que eu, e mais perfeito que eu, né? Então, a gente olhando por esse ângulo assim, a gente pode deduzir que Deus sempre tem novidades para uma pessoa. E nunca uma pessoa vai esgotar aquilo que precisa aprender com Deus, né? Então, ele foi falar com o Senhor e começou a questionar, a perguntar, porque ele estava realmente desesperado para descobrir coisas de Deus que ele não sabia. E não era só isso. Ele não tinha uma paz interior, ele não tinha uma satisfação, aquela serenidade de quem está cheio do Espírito Santo. Faltava um preenchimento no seu coração vazio, só doutrinário, né? Ele precisava sentir a comunhão com Deus, o gozo do Espírito. Ele não sentia isso. Coisa que ele observava em Jesus, aquela serenidade, aquela calma, aquela prudência, aquela sabedoria, aquela liberada forma de poder, né? Digo, eu preciso disso. Na verdade, a conversa e a procura por Jesus foi para descobrir como eu posso receber todas essas bênçãos e ajudar pessoas também a receber. Só que quando Jesus expôs para ele a verdade, ele não entendeu quase nada direito, né? Quando Jesus expôs a verdade, ele até disse besteiras ali. Como um homem pode voltar a nascer de novo? Ele pode entrar no ventre da sua mãe novamente? Então a gente vê que por essas colocações a religião realmente não conhece praticamente nada da vida divina, né? Ela é muito escritural, ela é muito doutrinária, mas ela não é viva, né? Ela não é algo que satisfaz o coração do homem. E hoje tem muitas pessoas cristãs espalhadas pelo planeta que estão na mesma condição. Tem uma salvação judicial estabelecida, mas eles não têm experiências de comunhão íntima com Deus. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem por que Deus salvou eles, não sabem o que Deus quer deles. Eles estão assim um pouco perdidos, né? Na verdade é isso aí. E recebeu a lição espiritual mais simples da terra, de que apenas precisa se humilhar para deixar Deus governar a nossa vida. Ele não conseguiu entender e não aceitou, porque era muito simples, né? Hoje, os ouvintes aí da FM, aqui do YouTube, do Facebook, estão nos acompanhando, eu continuo dizendo que é tão simples. Você tem preceitos do reino dos céus, e você só precisa obedecê-los para ter experiências, suprimento de vida, paz. Você só precisa obedecer. É bem simples assim. E aí então Deus passa a governar a tua vida por meio dos seus princípios. Você passa a ser um vaso para a expressão de Deus. Você passa a receber a alegria da paz, da salvação, da intimidade com o Espírito Santo. E as pessoas acham que é muito difícil, é inacessível, não tem como alcançar. Tem pessoas que acham que é impossível perdoar. E sendo que o perdoar é só uma obediência, né? Mas como que é impossível? Você só obedecer, né?
Então eu fico colocando essas coisas para ver assim em que nível de cegueira natural, espiritual nós estamos, de que não conhecemos verdadeiramente a nossa liberdade em Cristo Jesus e nem temos a revelação de que estamos livres da opressão do maligno, que não nos deixava perdoar e era impossível obedecer por causa da natureza pecaminosa. Hoje, isso aí já acabou. Hoje o Senhor julgou o inimigo, tirou o domínio dele de cima da humanidade, embora ele continue usando a humanidade, enganando a humanidade, desgraçando a vida de bilhões de pessoas, mas Deus já deu a vitória, né? Sim. A gente só não toma posse. Verdade. Ministro, a gente observa assim que no meio da comunidade, assim, grandes centros como São Paulo, Minas Gerais e até mesmo no interior se vê muitos movimentos assim de ajuda ao próximo, né? E aqui eu me deparei com uma pergunta aqui de Nicodemos para Jesus, e aí nós vamos entrar nesse assunto, que a filantropia sem ver o reino e sem estar dentro do reino não tem função para crescimento de vida. Mas Nicodemos fez uma pergunta aqui para Jesus, né? Ele chegou e disse assim no versículo 2, e foi ter este com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E ali Nicodemos era um homem que tinha também esse trabalho de auxílio para as pessoas na horizontal, tanto ministerial como também de manutenção na área da subsistência. Mas aí Jesus chega e responde para ele, ó, quem não nascer, né, não consegue ver o reino. Então, se tu está fazendo qualquer tipo de obra, se tu não ver o reino, é inútil para o reino. E aí ele segue dizendo, quem não nascer da água e do Espírito, né, também não consegue entrar no reino. Então eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre essa questão de ver o reino e de entrar no reino, o que é necessário, porque hoje muitas pessoas são pessoas muito boas, né? Tem boa índole, tem bom caráter, né? São pessoas bem do bem mesmo e ajudam muitas pessoas. Existem muitos movimentos que ajudam muitas pessoas, mas na verdade essas pessoas que estão sendo ajudadas, elas não estão sendo conduzidas para ver o reino e nem entrar no reino. E daqui um pouco, ontem mesmo no culto mundial, o ministro falava sobre o ministro da iniquidade, né? O homem da iniquidade e seu caráter. Daqui um pouco aí Jesus vem, leva a sua igreja e o povo está ainda recebendo bondade humana e fazendo bondade humana, ministro. Existe um problema de uma dificuldade para o entendimento popular e até no meio cristão do que é e como o homem ganha a salvação de Deus. Geralmente o homem pensa que boas obras e bom comportamento ele está salvo. A Bíblia nunca diz que ele se salva por essas duas coisas. Nunca. A Bíblia diz que a justificação, a salvação diante de Deus é pela fé na obra do Filho. E isso não é bom comportamento, isso não é boas obras. É uma questão de crença. É uma questão de receber o senhorio de um Deus na tua vida. Olha como tem diferença e as pessoas não conseguem entender essas coisas. É tão simples se você prestar atenção e aceitar. Então, se eu vou dar rancho para os pobres, se eu vou ser um homem de bom caráter, cumprindo meus compromissos como cidadão, eu posso ir para o inferno, eu quero dizer, se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E isso as pessoas não concebem e não aceitam. Não é uma questão de falta de intelectualidade para entender isso. É uma questão de justiça própria do homem que não aceita que a salvação seja dessa forma. Sim. Porque ele quer uma coisa complicada. Imagine, se a salvação dependesse do bom caráter e das boas obras, muitos não conseguiriam se salvar porque depende de coisas e pessoas da matéria. Sim. E a salvação é algo que veio do céu graciosamente para o homem. Então Deus não pode fazer essa acepção de pessoas
Se a salvação é por obras e por bom comportamento, então a maioria está no inferno, né? Sim. Eu jamais poderia salvá-lo. E a salvação dependeria só do homem. Não, a salvação depende de Deus, de Cristo. E é pela fé que o homem é justificado diante de Deus. Tá certo. Queria fazer um parêntese aqui para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, tanto do aplicativo, como da FM, como também no Facebook, que você duvidasse se você realmente está salvo, porque obras feitas, naturalmente, não determina a salvação, porque a salvação é por fé. E, ministro, como obter essa salvação é por fé? Existe alguma coisa que eu preciso fazer, alguma oração, alguma confissão? E já aproveitar e conduzir, então, nossos ouvintes a receber essa salvação também, né? Exatamente. A salvação, ela é uma questão de crença, de fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, como ele veio do céu em carne para ser o Cordeiro que tirou o pecado da minha vida. Ele já tirou, se eu aceitar. Se eu não aceitar, vai continuar aqui. Eu vou continuar condenado. Sim. Né? E aí não depende de eu dar rancho, de eu dar casa para as pessoas, de eu ser um bom cidadão. Fazer o bem é meu compromisso, é minha responsabilidade perante Deus. E isso não é o que provoca a minha salvação. Agora, a minha unidade com Deus por meio da salvação pela fé pode produzir obras perfeitas, caráter e comportamento perfeito. Mas aí a glória é daquele que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, que eu ganho por causa da fé e da minha crença. Então a glória vai ser desse Deus que está morando dentro de mim, e não de um homem fraco, imperfeito, pecaminoso como eu. Sim. Porque aí então, aí nós teríamos milhões de deuses, né, no mundo. E não é, só existe um só. O resto tudo é servo, né? Então esse é o plano de Deus reinar na terra, estabelecer o seu governo aqui. As pessoas têm que entender que esse procedimento é um procedimento que veio de uma cultura enganosa e que ludibriou a humanidade por todos esses anos. E até hoje a religião judaica se baseia nas boas obras para ser salvo, né? Sim. Até hoje acha que o bom comportamento, a separação do pecado, isso vai santificar o homem. Não é uma questão externa, é uma questão de legalidade interna, de domínio, de propriedade que Deus precisa ter da alma. E isso só acontece quando a pessoa crê em Jesus e recebe a salvação pela fé e pela graça de Deus. Sim. Então aí sim, a partir daquele momento, o João 3,8 entra em ação, né? Porque aí agora, aquele espírito que habita tem que ensinar ele, tem que reeducar ele, tem que redirecionar os passos na vida dele. Tudo vai mudar porque agora ele é uma pessoa do reino e não é mais do mundo do pecado. Sim. E aí então o vento sopra. O que é o vento? É o Espírito Santo. Ele soprou e entrou em mim. E agora eu não sei de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, como diz a Bíblia. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui que diz assim, ó: eu entendi que para ser salvo, eu tenho que ser nascido da água e do Espírito. O que é ser nascido do Espírito? E o que é ser nascido da água? É bem simples de entender. Romanos 10, 9 e 10. Está ali escrito. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o Cordeiro enviado por Deus para pagar toda a dívida do pecado da humanidade, não só a minha, se eu creio que Deus proveu essa solução por meio do Filho dele, se eu creio no meu coração, então eu vou fazer uma declaração para Deus que aceito a verdade e a obra de Jesus como verdadeira vinda dele. Só eu pronunciar minha fé que está no meu coração, eu já ganho a salvação espiritual
Então, nasci do Espírito. Naquele exato momento, o Espírito Santo entra na minha vida de forma milagrosa e ali habita para sempre. Eu não vejo, às vezes, muitos não têm uma revelação de que isso aconteceu, porque é uma promessa de Deus. Espírito não tem corpo, não tem aparência, um espírito é uma energia, e aquilo vai lá no meu espírito e faz o meu espírito nascer, ser recriado, renascer, porque nasceu já nasceu. Então ele está renascendo de novo o meu espírito, e aí vai entrar em atividade, porque tem lá a energia divina poderosa de Deus. Então, se Deus está lá dentro, e eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida para sempre, eu quero mostrar isso para o mundo. E eu quero sair do mundo. Eu quero ser transformado. Aí então o Senhor diz que nós precisamos ser batizados nas águas. E aí então isto é público. Isto não é algo que é entre você e Deus somente. Isto é público. Então aí provavelmente vai ter 3, 4, 5 pessoas, 2 pessoas me vendo, me olhando, o batizador e talvez mais alguém que está lá olhando, que aquele cara está entrando na água. Aí ali está o batismo, quando aquela que simbolicamente representa isso aí que eu falei. Sim. Tu vai trocar de carteira de identidade. Tu deixa de ser um cidadão de Satanás e passa a ser um cidadão de Deus. Ali tu muda de casa. Ali tu sai da casa do inimigo e vai morar na casa do Pai, que é Deus. Tudo isso acontece por causa do batismo. E batismo não pode ser confundido com apresentação a Deus. Não pode ser confundido desta forma que outros vão decidir me batizar, porque não existe isso na Escritura, na instrução. Ninguém pode decidir se eu quero ou não me batizar. É eu que tenho. Então eu também preciso ter consciência da natureza pecaminosa e da vida divina. E como, por exemplo, eu tenho que ter idade para entender essas coisas, né? Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Foi apresentado no templo ao 8º dia. E aquilo não foi batismo. Aquilo foi uma apresentação das suas autoridades, pai e mãe, levando ele no templo para cumprir-se a Escritura, que deveria apresentar a criança a Deus para que Deus tivesse um cuidado com aquela criança até chegar aos seus 12 anos, para depois então, dos 12 anos para frente, e Jesus foi lá no ano 30 da sua vida que ele foi batizado. Então isso mostra que eu tenho que ter o entendimento e preciso tomar uma decisão que quero largar o inimigo, quero vir para Deus. E como é que uma criança com 8 dias vai saber dessas coisas? Entende? Então aí existe muitas mentiras, muitos enganos que se propagam de geração em geração. E que não é a verdade divina, mas são as más interpretações da Escritura, que enganam gerações inteiras, e aquilo passa de uma para outra. E nós não podemos aceitar essas coisas sem olhar para a palavra de Deus, porque ali está o falar de Deus, o Pai que criou ela. Ela tem que olhar ali para decidir a fazer as coisas para si, sob pena de que ela está no engano terrível, achando que vai receber uma coisa e não é. Sim. Né? Até porque a Bíblia mostra ali 2 situações em que presencial Jesus estava no batismo, que foi o seu próprio batismo com 30 anos de idade, e aqui ele ministrando em João 3 sobre batismo para um homem de 60 e poucos anos de idade, né? Então já demonstra assim que a pessoa ela precisa ter pelo menos o livre-arbítrio de escolher. Entendi que o batismo é importante, então quero me batizar. E realmente uma criança não tem condições, né, ministro? Não tem. Então, o João 3,8 é importante porque fala que Deus entrou para dentro de nós através do batismo, do nascer da água e do Espírito. Ele entrou para dentro de nós e agora eu não vou deixar ele me olhando e eu dirigir a minha vida, que é um fiasco isso, né?
Eu tenho que começar a viver pela autoridade dele. Porque ele é mais poderoso, mais sábio e correto em tudo, perfeito em tudo. Então por que eu vou estar dirigindo meus passos? Foi a minha vida pregressa, foi uma desgraça. Eu fui o maior incompetente para dirigir minha vida. Então quando eu conheci Jesus, que a minha vida ficou certa. Por causa dele, não por causa de mim. Então eu não quero mais guiar minha vida, eu quero seguir os preceitos de Deus. Porque eles são perfeitos para me dar paz, alegria e bênção. Verdade. Ministro, ainda nesse assunto que eu recebi uma pergunta muito legal, assim, muito interessante, e que eu até tive várias experiências com isso, né? Em caso de pacientes em fases terminais, estão ali num leito de hospital e tiveram uma vida profana, perversa a vida toda. Mas quando chega assim num leito de hospital, geralmente a família, às vezes o esposo, às vezes um filho, às vezes um parente próximo, que já tem princípio espiritual cristão, ele chega e procura um líder espiritual para fazer uma oração do novo nascimento e também o batismo, né, naquela situação por aspersão. É válido essa situação? Como é que funciona? Até porque nós temos um episódio que o ministro falou agora, na terça-feira passada, sobre os 2 malfeitores, né? Que também estavam em fase terminal ali, né? Fala para nós com relação a isso aí, ministro. Mas o batismo é para os impossibilitados de ir às águas, porque estão num leito e agonizando. O batismo por aspersão é perfeitamente aceitável para Deus. Sim. Quero dizer isso. Porque não é uma questão da água que vai me tornar no direito de todas aquelas prerrogativas que Deus prometeu. Não. É uma questão simbólica. É uma circuncisão no coração. É uma fé. Eu nasci da água do Espírito e declaro que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, mas eu também quero ser batizado. Então aquele ato de aspergir a água na cabeça dele simboliza que ele fica batizado a partir daquele momento. Porque tem alguém ali com ele e aquilo é público também. Sim. Entende? Então ali o mundo espiritual fica sabendo que ele disse: quero ser batizado. O que vai batizar também está vendo. Ele está presenciando e talvez tem mais pessoas. Então, cumpriu-se a exigência divina para fazer com que ele passe para o reino. Então, para o final dele, assim, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo no julgamento, é importante, mesmo que esteja nessa situação, o batismo e a oração para a confissão, né? Exatamente. Amém. Ministro, aqui para uma outra pergunta que me chamou também a atenção, que diz assim, ó, eu posso entender que o vento aqui citado em João 3,8 é o ministério da palavra trazendo direção para o estabelecimento da vontade de Deus em minha vida? Claro que sim, porque na verdade tudo que é o ministério da palavra é o Espírito fluindo, direcionando, ensinando, tirando dúvidas, transformando. Não é um homem, é o vento. O vento é o Espírito. Sim. Então o ministério da palavra jamais pode ser visto como homem. Se ele fala pelos oráculos de Deus, aquilo já é do Espírito, é o vento. Né? Sim. Ministro, tranquilamente. Tá, são 9h49, né? E eu queria deixar esses últimos minutos finais, além do ministro trazer a sua saudação e alguma mensagem, o ministro encerrar com a gente assim com uma oração para nós nascer de novo, né? Nascer no Espírito, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo ficaram instigadas no seu coração, eu quero ser salvo, então o que eu preciso fazer, né? Além de crer, né? Nós vamos fazer uma oração de confissão. Então vou deixar o ministro bem à vontade aí para saudações e a oração final, ministro. Talvez tem gente aí no asfalto, com o rádiozinho ligado, e foi muito tocado e quer receber essa bênção, né? Amém. Isso acontece. Eu tive uma visão aqui de uma pessoa dentro de um carro agora, com o rádio ligado, assim, com aquele silêncio. Então, vamos orar e vamos invocar. E todo aquele que está nos ouvindo, que ainda não tem essa experiência, que nós falamos hoje de receber a salvação,
de receber a regeneração espiritual, a recriação do seu espírito. E depois, logo em seguida, essa oração pode procurar um ministro do Evangelho para você receber o batismo. Não feche teus olhos, está dirigindo agora, mas aqueles que podem estar fechando seus olhos, você pode então colocar a tua mão aí no teu coração agora e vamos invocar Deus para te salvar, te recriar nesse momento e te levar a Ele para junto dele na eternidade, quando isso chegar ao momento, né? Vamos pedir para Deus salvar teu espírito e já começar a salvar tua alma a partir de hoje, através da habilitação espiritual. Então oremos. Repitam comigo em voz alta, onde você está, se é na sua casa, não importa onde. Repita em voz alta essa oração comigo, por favor, por gentileza, que Deus vai adentrar no teu coração agora. Grande Deus que está nos céus. Grande Deus que está nos céus. Chegamos a Ti pela fé. Chegamos a Ti pela fé. No teu relato. No teu relato. E nos fatos objetivos. E nos fatos objetivos. Que houve por meio do Teu Filho. Que houve por meio do Teu Filho. No nascimento sobrenatural. No nascimento sobrenatural. Na vida sem pecado. Na vida sem pecado. Na crucificação. Na crucificação. Na morte do Teu Filho Jesus. Na morte do Teu Filho Jesus. Na ressurreição do Teu Filho Jesus. Na ressurreição do Teu Filho Jesus. Eu creio. Eu creio. Que tudo isso é a verdade. Que tudo isto é a verdade. Para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. E do coração das pessoas. E do coração das pessoas. Eu agora. Nesse momento. Quero confessar a minha vida de pecados. Quero confessar a minha vida de pecados. E porque andei distante do meu Criador. Porque andei distante do meu Criador. E muito pequei. Por ignorância. E até conscientemente. Nesse momento, Senhor. Ó Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Me concede o teu perdão. Me purifica de todos os pecados. Faço a ti, Senhor. Jesus Cristo. Um convite pessoal. Pela fé. E pela minha crença. Entra no meu coração. Faz nele. Uma morada eterna. Para sempre, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te autorizo, Senhor. A transformar a minha vida. De natural. Para o espiritual. Te agradeço, ó Deus. Porque tu revelou o teu amor por mim. Na obra e pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Te agradeço. Pela salvação. E amém. Então, tá pronto. Tá aí, né? Então, se você estava em dúvida da salvação, já está salvo porque confessou e creu no Senhor Jesus, né, ministro? Nasceu do Espírito, agora vai para a água. Tá aí a dica, então. Ministro, muito obrigado, então, pela sua participação. Foi de grande utilidade sempre nas segundas-feiras, assim, a gente recebe muito do Senhor. Eu tenho ouvido aí pelos feedback dos nossos ouvintes a importância de ter esse alargamento sobre assuntos assim tão... Parece simples, mas na verdade são tão profundos, né? Que é a questão da regeneração, questão do nascer da água do Espírito, né? E agora, como o ministro falou, procurar um ministro do Evangelho
desce as águas do batismo e se firmar nas verdades espirituais, né, ministro? Eu agradeço aí a participação e profetizo a bênção aí para todos aqueles que nos ouviram nesse programa. E não esqueçam de baixar o aplicativo do seu celular, né? Tem para os iOS, tem aqui para o Android, para o App Store, né? E o Google Play, né? Baixa lá, Pão de Judá, baixa esse aplicativo para você se alimentar espiritualmente a hora que você quiser do dia. Amém? Então tá certo, ministro. Muito obrigado, então. Deus abençoe. Gente, chegamos ao final de mais uma edição do programa Vento Sul, 9 horas e 55 minutos. Foi uma bênção a participação do ministro, né, tirando essas dúvidas que temos aí com relação a assuntos como esse, nascer da água e do Espírito e depender aí do Espírito, né? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida, e amanhã, terça-feira, vamos continuar sobre esse assunto aí que é de muita importância. Então aproveita, fique ligado na programação. Até amanhã. Que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada, ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante.
Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.